dois, três, gravando. Hoje é dia 24 de junho de 21, né? Essa é a nossa penúltima aula de Economia da Saúde, né? Hoje nós temos a aula que a gente vai revisar esse exercício, que já está aqui no nosso quadro, a pergunta 5. Depois nós vamos finalizar, falar um pouquinho mais de viés, né? E aí vamos fechar a cadeira falando das estruturas de mercado e como essas estruturas de mercado estão no mercado de bens e serviços em saúde, tá? Antes da prova, que será na próxima quinta-feira, a gente fará uma revisão dessa última tarefa que eu encaminhei para vocês via Moodle ontem, né? Acho que foi ontem pela manhã eu encaminhei essa tarefa para vocês. Aí a gente finaliza aí as nossas atividades nessa cadeira, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo. Tranquilo. Tá, também convido vocês, tá? Para quem tiver interessado, eu vou mandar o link, vou mandar para vocês ali o folder, né? O professor vai participar de uma live do Conselho Regional de Economia, em que ele vai, junto com outros professores, fazer pergunta para um convidado, um professor convidado que vem da Europa, né? O professor Pedro Pita Barros, que é um professor da Universidade de Lisboa, né? Ou seja, uma universidade extremamente tradicional na Europa, né? E ele é titular da disciplina de Economia da Saúde na Universidade de Lisboa, né? E ele vai falar sobre pandemia na Europa, vai falar sobre a economia na Europa após um ano de pandemia. Eu vou formular algumas questões junto com os outros professores, tem professores da URGS, da Unicinos, assim por diante, né? E vocês poderão participar, né? Eu vou mandar o link, provavelmente vai ser pelo Facebook, ok? Eu vou mandar o link e conto aí com a participação de vocês nesse evento. O evento será na próxima terça-feira, né? Às 17 horas, tá? Estão todos convidados, ok? Ok, aguardo o convite, professor. Quando o senhor for entrevistar o Guedes, o senhor me avisa também, que eu também vou querer assistir, tá, professor? Que é? Quando o senhor fizer a entrevista com o ministro Guedes, lá o senhor me avisa que eu também vou querer assistir. O Guedes ainda não cheguei a tanto, mas sou eu e o Vigor. Então tá, vamos caminhando para lá. Próximos presidentes do Banco Central. Tá certo. Eu abraço a causa e apoio. A minha filha prefere o Vigor. Fazer o quê, né? Já divirjo dela. Fazer o quê? Cada um, né? Bom, então vamos lá. Então vamos começar a nossa aula aqui olhando para esse exercício. Esse exercício é um exercício que apresenta uma tabela, né, de uma estrutura de uma empresa de monopólio, tá? Então, uma empresa monopolista, fabricante de cimento. Então, o que eu tenho ali, ó? Eu tenho aqui a produção de cimento em toneladas, ó. Vou colocar em amarelo para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o preço de 1 tonelada, de 2 toneladas, de 3 toneladas. Sempre lembrando que uma estrutura de mercado em concorrência, uma estrutura de mercado em concorrência perfeita, a empresa é tomadora de preço, né? Ela toma o preço estabelecido no mercado. Nesse caso, a empresa ela é monopolista, então ela não é tomadora de preço, ela determina o preço, tá? Então vamos lá. Então, o que pede a tabela? O que pede o exercício? Completar a tabela. Então, vamos lá. Primeiro, o que é receita total, pessoal? O que é receita total de uma firma? Por exemplo, o que é receita total de uma pizzaria? Hein? Quantidade versus preço. Quantidade versus preços, exatamente, né? Então, uma empresa lá, uma pizzaria, sei lá, um vendedor, uma empresa que vende refrigerantes, uma empresa que vende computadores, basicamente a receita total, que num linguajar popular a gente chama de faturamento, nada mais é do que a produção vezes preço. Então vamos lá, produção,
quando eu produzo um, eu vendo a que preço, pessoal? 10 mil. Então, a receita total vai ser 10 mil. Quando eu vendo 2, a minha receita total vai ser 18 mil. Quando eu vendo 3, a minha receita total vai ser 24 mil. Quando eu vendo 4, a minha receita total vai ser 28 mil. Quando eu vendo 5, 30 mil. Quando eu vendo 6, 30 mil. Tá? Então, à medida que a empresa baixa o preço, a empresa determina o preço, pessoal, diferente de uma outra estrutura de mercado, tá? À medida em que a empresa baixa o preço, ela vende mais ou vende menos para o mercado? O que vocês estão enxergando aqui? Hein, pessoal? Não estou enxergando o chat. Se alguém puder ajudar no chat aí. Alô, Terra, chamando. Estão escutando, professor? Sim, estamos. Tá, e aí? O que vocês estão enxergando aqui na tabela? Quanto maior o preço, a empresa determina o preço. Quanto menor o preço, maior ou menor a quantidade que ela vende? Maior. Maior, né? Se ela colocar um preço de 6 mil, quantas toneladas ela vai vender? Se ela O preço colocar... de 6 mil são 5 toneladas, né? Isso. Se ela colocar o preço de 10 mil, quantas toneladas ela vai vender? Uma. Onde é que ela maximiza a receita total? Com quantas... A que preço ela maximiza a receita total? 30 mil. Todo mundo enxerga isso? Não. A que preço? Ah, que preço. 6 mil. 6 mil. 6 mil. Tá? 6 mil, ela vende 5 toneladas, né? E maximiza a receita total em 30 mil. Tudo bem até aqui? Tá entendido? Tá claro ou não? Posso continuar? Sim. Pode. Tá, então vamos lá. Então aqui, eu vou botar aqui, eu esqueci de colocar aqui, receita total em reais. Ok. Receita marginal. O que é essa tal de receita marginal? Receita marginal é a receita adicional, é aquela receita que tu adiciona, que tu agrega, que tu aumenta à medida que tu aumenta as vendas, aumenta a produção, aumenta a quantidade produzida. Então vamos lá. Quando eu produzia 1 tonelada, qual era a minha receita total? 10 mil. Quando eu produzo 2 toneladas e vendo, né, qual é a minha receita total? 18 mil. Então, quanto eu adicionei de receita marginal? 8 mil. 8 mil. Tá? Bom, vamos lá. Quando eu vendia 2 toneladas, qual era a minha receita total? 18 mil. Quando eu vendo 3 toneladas, qual é a minha receita total? 24. Quanto que eu adiciono? 6. 6 mil. Isso aí é chamado de receita marginal. Agora, o próximo. Eu vendia 3 toneladas, tinha uma receita de 24 mil. Agora eu vendo 4 toneladas, eu tenho uma receita de 28 mil. Quanto que eu adicional, a minha receita marginal? 4 mil toneladas. Estão entendendo a receita marginal? Todo mundo Sim, entendeu? a diferença. A gente pega a diferença anterior, né? É, basicamente isso, é receita adicional. E aqui é zero. Tá ok? Tá entendido ou não? Tá. Ok, agora vamos para o próximo. Receita média. O que é receita média? Tá? Vamos supor que eu
venda 10 pizzas, eu tenho uma pizzaria, tá? Ok? A pizza de chocolate eu vendo por R$30. A pizza de mozzarella eu vendo por 25. A pizza de, sei lá, de salmão eu vendo por 50. A pizza não sei do que eu vendo por 40. Tá? Então eu vendo 10 pizzas, tá? E o total que eu recebo é R$500. Qual é a minha receita média por pizza? Se eu ganho um total de R$500 ao vender 10 diferentes tipos de pizza. Quanto é que eu ganhei por pizza? Hein, pessoal? Estão desligados hoje? Estão fora do... Não, tô dando uma pensada aqui, que tem uma diferença de 5 aí, né, professor? Puxa, vamos lá de novo, tô dono de uma pizzaria. Pô, ninguém aqui vai poder abrir negócio, pelo jeito. Eu sou dono de uma pizzaria. Eu vendo uma pizza de mussarela por 45, a de calabresa eu vendo por 60, a de chocolate eu vendo por 30, a de salmão eu vendo por 80, assim por diante. Mas no final do dia eu vendi 10 pizzas. E fui lá no caixa da pizzaria e tem R$500 no meu caixa. A pergunta é, tem R$500 no meu caixa, eu vendi 10 pizzas. Quanto eu recebi em média? Qual foi a minha receita média por pizza? R$50. Todo mundo entende isso ou não? Sim. Significa que a pizza de mussarela eu vendi por 50? Não, nada. Não. Significa que na média, tá? Cada uma me rendeu R$50. Então vamos lá. O que é a receita média? É a receita total dividido pela quantidade. Ó, qual é a minha receita total aqui na primeira linha? Receita total na primeira linha. Em azul. 10.000 toneladas. Quantas toneladas eu vendi? Na primeira linha. Doutora. Oi? 1 tonelada. 1 tonelada. Então, qual é a minha receita média? 10.000 dividido por... 10.000 dividido... Vocês estão entendendo? Não estão entendendo, pessoal? Receita média, receita total dividido pela quantidade. Na primeira linha eu vendi... A receita total foi 10.000. Eu vendi 1 tonelada. Qual é a receita média? 10.000 dividido por 1 dá quanto? 10.000 dividido por 1 dá quanto, pessoal? 10.000, professor. Vocês estão falando e eu não estou escutando? É que eu estava com meu microfone fechado aqui, estava anotando ali que o senhor falou que a receita média... Alguém no chat estão respondendo, pelo menos? Sim, senhor. Então tu me responde no chat, que eu não estou enxergando o chat. Quando eu boto aqui sim, senhor. A Cássia já tinha respondido 10.000. Tá. Então aqui, qual é a minha receita média quando eu vendo 2 toneladas? Eu vou ter que minimizar aqui para olhar o chat. Tá. 9.000, senhor. 9.000. Tá? Minha receita média por tonelada agora vai ser 9.000. Qual é a minha receita média por tonelada quando eu vendo 3 toneladas? 8.000. Ali a minha receita média quando eu vendo 4 toneladas. 7.000. 7.000, perfeito. Qual é a minha receita média quando eu vendo? 6.000. 5 toneladas? 6.000. 6.000 toneladas e 5.000 toneladas. 6.000. 6.000 o quê? 6.000 toneladas. Não, vamos explicar direitinho. Então, e aqui é 30.000 por 6, 5.000. Então vamos lá. Vamos entender isso.
Então, o que significa, por exemplo, essa linha aqui, esse 7 mil? Ó, vamos lá, vou botar aqui, ó, esse 7 mil, vou botar em vermelho. O que significa esse 7 mil? Significa o seguinte, que ao vender 4 toneladas, eu tenho uma receita total de 28 mil reais. Ou seja, eu ganho por tonelada vendida 7 mil reais. Vou repetir. Eu ganho por tonelada vendida 7 mil reais. Ah, professor, e se eu vender apenas 2 toneladas? Bom, se eu vender 2 toneladas, eu vou ter uma receita total de 18 mil. Portanto, eu ganho por tonelada vendida, ao vender 2 toneladas, 9 mil reais. Tá claro isso ou não? Tá claro. Tá. Ok. Bom, a empresa, então, aqui é a receita média. Tá tudo, a receita geralmente não é botar em verde, tá? Agora sim, agora eu tenho um custo. Esse custo é dado no exercício, vou botar em vermelho, geralmente custo é em vermelho. Então, o que eu tenho? Esse custo é dado no exercício. Por que o custo é dado no exercício? Porque a empresa, cada organização, né, tem uma estrutura de custos para produzir, para ofertar um serviço. E essa estrutura de custos, o setor de contabilidade, ela vai se organizar e vai mensurar o custo para produzir 1 tonelada, para produzir 2, para produzir 3, para produzir 4, para produzir 5 ou para produzir 6. Ou seja, essa é uma informação que eu obtenho, né, eu como administrador, dentro lá do setor de contabilidade de custos. Aliás, boa parte de vocês já fizeram essa cadeira de contabilidade de custos, não fizeram? Sim. Então, eu pergunto, qual é o custo total que a empresa tem para produzir 3 toneladas de cimento? 20 mil. Qual é o custo total que a empresa tem para produzir 6 toneladas de cimento? 15 mil. Oi? Desculpa, 35 mil. 35 mil. Tá claro isso, então? Então, o custo total, o administrador ele vai recolher aonde? Vai recolher no setor de contabilidade de custos, ali no setor de estimativa de custo direto, custo indireto, de apropriação de custo indireto, tudo aquilo que vocês viram na cadeira de contabilidade de custos. Pronto. Bom, eu também posso calcular o custo médio. Tá? O que é o custo médio? Ele vai do mesmo raciocínio da receita média. A receita média era a receita total dividido pela quantidade. O custo médio nada mais é do que o custo total dividido pela quantidade. Então vamos lá, qual é o custo médio ao produzir 1 tonelada? Vai ser 15 mil dividido por quanto? E aí? Por 1, né? Por 1, fica 15 mil, né? 15 mil. Ótimo. Qual é o custo médio ao produzir 2 toneladas? É 8.500, professor. 8.500. Qual é o custo médio ao produzir 3 toneladas? Aí nós vamos ter uns quebrados aí, né? 6.666.666. É, vírgula 666. É, isso. Dá para arredondar para 67, né? Vai infinito. Perfeito, tá certo. 67. Perfeito. Qual é o meu custo médio para produzir 4 toneladas? 6 mil. Isso. Qual é o custo médio para produzir 5 toneladas? É 29 mil dividido por? 5.800. Fechadinho? Fechadinho. Não, tem uma dízima, né? Tem fechadinho? Não, tem uma dízima. Não, 29 mil dividido por 5. É, 5.800. Isso. 5.800. Ok. E o último aqui, qual é o meu custo médio para produzir
6 toneladas. É 5.833.333, daí 34 final. 833,333, né? É isso, né? Isso mesmo. Tá. Então vamos entender esse custo médio. Vamos voltar lá para a pizzaria, tá? Se lembram que eu vendi 10 pizzas? Sim ou não? Sim. Sim. Em média, eu fui lá no caixa no final do dia, abri meu caixa, e no caixa tinha R$500, não tinha? Sim. Ou seja, em média, eu recebi para cada pizza vendida R$50, ok? Correto. Ponto. Bom, mas eu tenho um custo para produzir pizzas. Via de regra, provavelmente a pizza de salmão é mais cara que a pizza de chocolate ou que a pizza de mussarela. Me parece óbvio, ok? Bom, então vamos lá. O que é esse tal de custo médio? Aí é o seguinte, tá? Então vamos supor que para produzir essas 10 pizzas que eu produzi, que eu vendi nesse dia, nessa quinta-feira, né? Eu tive, na pizza de salmão, eu tive um custo de R$40. Na pizza de mussarela, 20. Na pizza de calabresa, 35. Na pizza de chocolate, 22. E assim por diante, ok? Somando tudo, tá? Somando tudo, eu tive um custo total de R$400. Eu pergunto, qual foi o custo médio por pizza vendida nesta quinta-feira? A quantidade, o senhor pode repetir? 10, né? 10 pizzas. 10 pizzas. R$40? R$40. Qual era a minha receita média por 50. pizza vendida? 50. Ou seja, quanto é que eu ganhei por cada pizza vendida, em média? Eu posso ter ganho mais com a de salmão, um pouco menos com a de mussarela, mas em média, quanto é que eu ganhei por pizza vendida? R$10. O lucro, né? Esse foi meu lucro. Isso. Tá? Tá claro isso ou não? Tá claro. Neste caso aqui, olhando para cá, eu tô criando mais uma coluninha aqui, tá? Vou criar mais uma coluninha. Depois que o senhor conclui essa coluna, eu gostaria dele fazer uma pergunta que é para as minhas anotações de estudos. Pode ser, sem problema. Isso não, aqui, depois, pessoal, que a gente está estudando é fundamental para qualquer administrador, pessoal, tá? Isso aqui é uma coisa básica para um administrador. O administrador tem que saber essas coisas. Tem que saber de... Um bom administrador tem que saber isso. Ok? Ok. Vou abrir aqui, inserir mais uma coluna. Então, ó, o lucro médio. O que é o lucro médio? É a receita média menos o custo médio, tá? Então, por exemplo, ao vender 1 tonelada, quanto é que ele ganha em média por essa tonelada vendida? Ele tem lucro ou prejuízo se ele vender 1 tonelada? Um monopolista. O que vocês acham? Nossa, ele tem prejuízo, professor. Quanto que ele tem de prejuízo? 5 mil. 5 mil. Então é menos... Opa. Menos 5 mil. Evidentemente que ele não vai colocar o preço de R$10. Ele determina o preço. Será que ele vai botar o preço de R$10.000 a tonelada? O que vocês acham? Se ele determina o preço, se ele escolhe o preço. Não, se ele vai botar um que maximize o lucro. Vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Não, porque ele que determina o preço, né? Ele sempre tem que maximizar o lucro. Ele vai ter prejuízo. Ele não vai botar o preço de R$10.000. Não. Se ele botar o preço de R$9.000, qual a receita total dele? Eu estou fazendo perguntas justamente para vocês prestarem atenção. Vou de novo. Se ele botar o preço de R$9.000, qual é a receita total dele?
18 mil. 18 mil. Qual é a receita média que ele vai ter? 9 mil. Qual é o custo médio? 8.500. E aí, ele vai ter lucro De 500. por unidade vendida ou vai ter prejuízo por unidade, por tonelada vendida? Lucro de 500. Lucro de 500. Perfeito. Tá. E qual é o lucro total dele se ele vender 2 toneladas? Lucro total. Qual é o lucro total dele se ele vender 2 toneladas? Se numa ele ganha 500, se 2 ele ganha 1.000, né? 1.000, tá aqui, ó. Tá aqui, tô mostrando 18 mil menos, 17 mil. ou seja, o lucro total dele vai ser 1.000. O lucro por tonelada vai ser 500. 500. Perfeito. Então vamos lá. Qual é o lucro médio? Primeiro, qual é o lucro total se ele vender 3 toneladas? Tá, o lucro total é 4 mil. Tá. E qual é o lucro médio? Aí dá 1.333 com 33. 1.333,33. Então, tudo bem? Enxergando? Sim. Vamos lá. Ao vender 4 toneladas, qual é o lucro total dele? O lucro total é 28 menos 24, dá 4 mil. 4 mil. Qual é o lucro por tonelada vendida? 4 mil é... Mil? É 6. Qual é a receita média? 7 mil. O custo médio? 6 mil. Então vai ser quanto? 1.000. 1.000. Por tonelada vendida. Tá. E agora, qual é o lucro total se ele vender 5 toneladas? A receita total é 30 mil. O custo total é 29. Então, o lucro total é 1.000. E o lucro médio vai ser 1.000 dividido por 5, ou 6.800 menos 5.800. Ou seja, vai ser 200. Por último, se ele vender 6 toneladas, ele vai ter lucro ou prejuízo? É prejuízo. De quanto? 833 com 32 Não. na média. Não, ele vai ter um Não. prejuízo de 5.000. 5.000. Ah, ok. Ele vai ter um prejuízo de 5.000. 35 menos 30. 35 mil menos 30. Ele vai ter um prejuízo médio de 833 por tonelada. Vai ter um prejuízo médio, ou seja, prejuízo por tonelada de 833,33. Bom, e já posso. Ninguém produz para ter prejuízo, concordam? Sim. Então essas duas aqui, com toda. Isso aqui tá fora, tá? Concorda ou não? Sim. Isso aqui tá fora. Ou seja, o nosso empresário vai produzir nessa faixa, entre 2 e 5 unidades. Tá bem? Tá claro isso? Sim. Posso fazer aquela pergunta? Pode fazer, deve. No caso da receita marginal aqui, né, porque eu estou fazendo umas anotações. Tipo assim, anotei que a receita média, né, é a receita total dividida pela quantidade. Uhum. No caso da receita marginal, aqui eu teria, assim, eu multiplicaria ela pela quantidade? Receita marginal? É. Multiplicar pela quantidade? Para que multiplicar pela quantidade? Não, tipo assim, ó, eu pegaria, no caso ali, os 9 e faria vezes 2 e daria 18. Não, desculpa, eu estou enganado. A receita adicional é uma receita... Não, a receita marginal é uma receita adicional. Adicional, exato. Tá, e Entendeu? aí, eu estou dizendo que eu pego ali a receita, no caso, a quantidade e multiplico ela pelo preço e divido por 2, é isso? Não. Não. A É isso aí que receita marginal?
É isso que eu estou tentando entender ali. Por exemplo, eu sei que a receita marginal aqui no caso de 2 toneladas, tá? É 8 mil. Tá. Então eu tenho entre 10 e 18 eu tenho 8. Tudo bem. Mas aí, se eu for conceituar isso, o que é para mim a receita marginal? A receita marginal nada mais é do que uma receita adicional, uma receita que eu agrego quando eu aumento uma unidade a mais produzida, tá? Por que esse conceito de receita marginal é muito importante? Porque quando eu agrego uma unidade a mais produzida, quando eu agrego uma unidade a mais produzida, eu vou adicionar vendas, eu vou adicionar ganhos. E tanto para concorrência perfeita quanto para monopólio, eu tenho a chamada condição de maximização de lucro. É por isso que vocês estão vendo aqui na última coluna o custo marginal, tá? Pode meio que embaralhar a cabeça, mas não é tão difícil de entender. A empresa sempre vai maximizar lucro, seja ela uma monopolista, seja ela uma oligopolista, seja ela em concorrência perfeita, seja ela, sei lá, em qualquer estrutura de mercado existente, uma empresa sempre vai maximizar lucro quando a receita marginal for igual ao custo marginal. Ah, professor, como assim? Quando a receita é igual a custo, ela vai maximizar lucro? Sim. A empresa, observe o seguinte, enquanto eu adiciono receita, ó, eu produzo uma unidade a mais, tá? Vamos supor, vamos voltar para a nossa pizzaria, que é um exemplo mais simples, tá? Eu vendo mais uma pizza, tá? Em vez de vender 10, eu vendo 11. Vamos supor que eu venda essa pizza de lombinho, tá? E vendo ela a R$40, ok? Mas o custo dessa pizza é R$30. Eu pergunto, eu adicionei mais receita ou mais custo? Receita. Vale a pena vender essa pizza a mais? Sim, ganhou R$10 Para a mais. aumentar o meu lucro total, eu vou aumentar o meu ganho lá no final do mês? Vai. Sim, né? Aí eu vou continuando. Vai chegar um momento, né, que a economia diz o seguinte: olha, vamos supor, lá na 24ª pizza, para tu produzir a 24ª pizza, tu vai ter que, sei lá, manter o teu estabelecimento aberto. Ah, bom, e aí o que acontece? Aí tu vai ter que ter um segurança, vai ter alguém ali que vai ter custo. Hã? Alguém que vai te trazer um custo. Alguém que vai te trazer um custo que tu não tinha antes. Então, para produzir lá a 24ª pizza, por exemplo, tu continua, né? Tá lá na tabela, tá ali, tu tá vendendo a R$50 a pizza de. Tá vendendo a R$50 a pizza de mozzarella. Só que, para produzir essa pizza, o custo adicional dela é 51, 52. Será que vale a pena tu ofertar essa 24ª? Não, né, professor? Eu vou ter prejuízo já de R$2. Moral da história, enquanto a receita adicional, enquanto a receita agregada, enquanto a receita por uma unidade a mais produzida, ofertada, for maior que o custo adicional dessa unidade, eu vou continuar produzindo. Concordam ou não? Sim. Porque eu vou aumentar meu lucro. E o objetivo maior de uma empresa qual é? Maximizar os lucros. Lucro. Tá? Maximizar lucro. Tá bem? Sim. Tá. Então, tá entendido. Então, vamos calcular agora o custo marginal. Então, aqui, ó, assim como na receita marginal, o custo marginal ele é um custo adicional por unidade a mais produzida. Aqui eu botei, não vale nada. Vamos lá. Qual era o meu custo total ao produzir 1 tonelada? O que eu ia lá no setor de contabilidade de custos, ele me dizia quanto? Quanto é que era o custo total ao produzir 1 tonelada? Dá para enxergar aí ou não? Tá, 15 mil. Tá. Mais 1 tonelada, qual é o meu custo total agora? 17. Quanto que eu adicionei? 2 mil. 2 mil. Perfeito. 2 mil.
Pronto. Agora, eu produzia 2 toneladas e meu custo total era 17. Ao produzir 3 toneladas, meu custo total aumenta, vai para 20 mil. Então, qual é o meu custo adicional? 3 mil. 3 mil. Dá para entender isso? Sim. É sempre a relação anterior. Sempre relação. Assim como a receita adicional é uma receita adicional, é um custo adicional. Então, o próximo, qual vai ser, pessoal? 4 mil. Todo mundo enxerga isso? Sim, a Cássia colocou no chat. Tá? O próximo, de 4 toneladas para 5, quanto é que é o meu custo adicional? 5 mil. 5 mil. A Cássia colocou no chat também. Ótimo. E por último, qual é? 6 mil. 6 mil. E a colega Cássia colocou no chat também. E o senhor está botando 5. Não por isso, Cássia. Conte comigo. Ao produzir de 1 para 2, quanto que ele agrega em receita? Quanto que ele adiciona em receita total? Olha a receita marginal ali. Ao produzir de 1 para 2 toneladas, quanto que ele adiciona em receita? 8, né, senhor? 8, né? Isso. Quanto que ele adiciona em custo? No custo médio ou no custo total? Marginal. Quanto que ele adiciona em custo total? 2. Vale a pena ele aumentar de 1 tonelada para 2? Sim ou não? Eu repeti. Ao produzir 1 tonelada... Vale a pena. Tá? Ele tem um custo e tem uma receita total. Ao aumentar de 1 para 2 toneladas, quanto que ele agrega na receita total? Quanto ele adiciona na receita total dele? Ricardo, ajuda um pouquinho, tira essa cor que eu não enxergo, eu tô com o celular. Eu também acho, tá horrível essa cor. A cor tá muito escurecida ali, não, senhor. Tá muito ruim a cor, eu vou tirar. Agora tá na hora de tirar a cor, chega. Tá, daí, vamos realmente. lá. Então vamos lá, vou botar uma corzinha bem leve agora. Ó, vou olhar aqui, ó, vou deixar só essas duas. Só um pouquinho. É verdade, Cássio. Cássio tá dizendo que a cor fica ruim. Vou botar amarelo. Amarelo dá para enxergar ou não? Sim. Dá, amarelo dá. Ó, então, custo marginal. Então, vou repetir de novo a pergunta com toda a calma do mundo. Ao produzir 1 tonelada, qual é a receita total? É só olhar a tabela. Não precisa mais do que olhar a tabela. Não precisa... Qual é o custo total? 10 mil, né, pessoal? Aí o custo total é 15 mil. Oi? Ali na primeira ali? Qual é o custo total? 15 mil. 15 mil. Tá. Ao produzir 2 toneladas, quanto que ele adicionou, agregou de receita total? 3. 8. Não. 8. Não. 8 mil. Olhem, professor, vou repetir a pergunta. Quando... Tá certa a resposta de vocês, mas eu vou repetir a pergunta, tá? Ao aumentar de 1 para 2 toneladas vendidas, quanto que ele adicionou, quanto ele agregou, quanto que ele somou em receita total? 8 mil. E quanto que ele agregou, quanto ele adicionou para produzir 1 tonelada a mais em custo? 2 mil. Vale a pena aumentar de 1 para 2 toneladas? Vale. Ok, de 2 para 3 toneladas, quanto que ele adicionou, quanto ele agregou em receita total? 6 mil. Quanto ele adicionou em custo? Tinha saído a apresentação, viu, professor? Oi? Tinha saído a apresentação, agora ela voltou. 3 mil, tá? 3 mil. Então, vamos lá. De 3 para 4, quanto que ele adicionou em receita? 4 mil. Quanto que ele adicionou em custo? 4 mil. Opa! Empatou. De 4 para 5, quanto que ele adicionou em receita? 1.000. 2 mil. 2 mil. Quanto que ele adicionou em custo? 5. Vale a pena aumentar a produção para adicionar mais custo do que receita? Não. Não, né? E para o 6 nem se fala, né? Ele não adicionou nenhuma receita e adicionou custo. Tá? Então,
a gente já completou a tabela, identifica na tabela a quantidade produzida pelo monopolista que maximiza o seu lucro. Ele vai maximizar o lucro até o ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Mais do que isso, não tem sentido eu produzir para ter um custo adicional maior que aumentar a minha produção, aumentar a minha oferta de pizza, aumentar de cimento. Se o meu custo adicional para aumentar essa oferta, essa produção, é maior que a minha receita adicional. Concordam? Sim. Moral da história. Onde é que esse monopolista maximiza lucro? Ah, entendo. Estão enxergando aqui? Sim, quando ele chegar em 4 unidades ali, né? 4 toneladas. Exato. Tá? Mais do que isso não vale a pena. Por que ele vai produzir mais? E menos também não, né? Porque se ele pode aumentar o seu lucro. Entenderam ou não? Sim. Então, o monopolista, que é um agente que atua isoladamente e pode determinar preço, ele vai determinar o preço que lhe convém. E o preço que lhe convém, o preço que é mais adequado, que vai maximizar o ganho dele, qual é? 4 toneladas. Oi? O preço. O preço. Mais lhe convém, que maximiza o seu ganho, qual é? 7 mil, né, professor? 7 mil reais a tonelada. Professor, uma observação, ó, a Cássia participou o tempo todo pelo chat, viu? Ela respondeu o tempo todo. Tá entendido, pessoal? Qual é a grande diferença, então? A diferença é o seguinte, que o monopolista escolhe o preço. E ele vai escolher o preço que maximiza o lucro. A empresa que atua em concorrência, não. A empresa que atua em concorrência, ela é obrigada o quê? A definir, a tomar o preço estabelecido pelo mercado. E é esse preço que vai determinar, a partir da sua estrutura de custo da empresa concorrencial, se ela vai ter lucro ou não. Se ela não tiver lucro, ela vai ter que sair do mercado. Tá claro isso? Ficou claro? O poder que o monopolista tem? Sim ou não? Sim, professor. Sim, porque ele determina preço, ele não é tomador. Ele pode definir o preço daquilo que ele vende, ao contrário da concorrência perfeita, que é tomadora de preços, né, professor, Isso. na maioria das vezes. E o oligopolista, ele é tomador ou ele é determinador de preço? Ele determina também, né, só que não é sozinho, são 2 ou 3 empresas unidas. Aí é que tá. A diferença do monopolista para o oligopolista é que ele até pode ser determinador de preço, mas ele só vai ser determinador de preço mediante o quê? A formação de um cartel, de um conluio, de um acordo. Né? E esse acordo ele tem que ser um acordo confiável, ele tem que ser um acordo cooperativo, e essa cooperação tem que permanecer, né? Ou seja, para que realmente ele possa atuar como monopolista, que é o sonho de toda organização capitalista. Ah, professor, eles são maus, são ruins, capitalistas? Não, né? O objetivo de uma organização no sistema capitalista, qual é? Maximizar ganhos, maximizar lucros. Tá? Entendido? Sim. Então, nós vimos 4 estruturas de mercado. Nós vimos concorrência perfeita, vimos oligopólios, vimos monopólios e ainda vimos aquela concorrência monopolística, que nada mais é do que empresas que atuam no mercado concorrencial, né, que o mercado tem todas as características do mercado concorrencial, mas buscam, sejam através de leis, de regras, de normas, né, situações, né, para trabalhar em nichos de mercado, trabalhar em condições de monopolistas. Por que eles querem trabalhar em condições de monopolista? Porque querem maximizar os lucros. Tá? Aí entra aquela que a gente falou na aula passada, né? Tu pode ter, por exemplo, situações onde a publicidade, né, garante a essa empresa uma condição de monopólio, né, de produto diferenciado, de tal forma que ela consiga alguma liberdade, algum grau de liberdade para determinar preço. Lembra que a gente falou da Coca-Cola, né? Ou ainda empresas que
que atuam, que buscam através do governo, né? É o caso, por exemplo, dos produtores de champanhe na França, né, que definiram, através de pressão do governo francês, né, lá na Organização Mundial do Comércio, de que a marca champanhe só pode ser usada pelos produtores franceses, porque vem da região lá da Champagne, na França, entendeu? E por aí vai, né? Ou seja, nichos de mercado, né? Ou simplesmente tu consegue criar um nicho por diferenciação do teu serviço, né? Como, por exemplo, um cabeleireiro que oferece um novo, como é que se diz, um novo corte de cabelo. Eu me lembro, dos mais velhos, mas não sei se ainda usam, eles se lembram da marca D&D? Sim, aquelas calças assim, bem esticadinhas que as mulheres usavam, né? Isso, eu não sei se as mulheres ainda têm esse tipo de calça, né? Hoje elas chamam de outra coisa, né, professor? Chamam de outra coisa, mas te lembra? Era D&D. Lembro. Tinha um comercial, acho que é anos 80, é isso, né? Anos 80. Quando foi criada essa marca, meu Deus do céu, essa empresa era praticamente monopolista, né? Ganhou uma fortuna de dinheiro, né? Criou um nicho de mercado, claro, depois entraram outras empresas, assim por diante, mas foi uma revolução na época, né, com a criação daquele tipo de produto, entendeu? Geralmente o que acontece no caso da concorrência monopolística é isso, né? A empresa acha um nicho de mercado, se não tiver aí uma lei, uma reserva, como por exemplo o caso lá do espumante francês, da champanhe francesa, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a oportunidade, em um período não muito longo, a entrada de novos concorrentes ofertando os mesmos serviços ou com qualidade semelhante. Entenderam? Sim. Tá claro? Mas de boa, né, professor? Lá eles gritaram um pouco por causa da qualidade dos espumantes aqui das serras, né? O Gustavo Vitorino ali, comunicador da TV Pampa, para falar alguma coisa sobre isso lá, que o Rio Grande do Sul andou ganhando uns prêmios lá pelos melhores espumantes e eles não gostaram muito, não curtiram. Tá. Isso aí, né? Ou seja, tu cria. Uma coisa, hein? Vocês fizeram esses exercícios, o 11, eu não corrigi ainda, fizeram o 11, o 12? Todos os que o senhor não excluiu, né? O 11 e 12 eu excluí? Eu vou ter que olhar na minha anotação. Dê uma olhada, e agora, com a matéria que a gente viu, vocês podem fazer todos eles, tá? Ok? Todos eles. Eu posso corrigir com vocês na semana, na aula facultativa antes da prova. Pode ser? Pode ser, sim. Tá, então eu vou pedir para que vocês façam todos os exercícios, tá? Dessa folha, ok? Essa aqui é muito interessante, ó. Essa aqui, ó. Da empresa Kellogg, tá? Sinal de qualidade, publicidade, leiam que vale a pena, tá? São bons textos, né? E mostram como uma empresa busca se diferenciar no mercado. Ponto. Bom, terminamos então estrutura de mercado. Vamos falar um pouquinho, para finalizar, o mercado de bens e serviços em saúde. Tá? Então peço para vocês, peguem esse exercício novamente e façam aqueles exercícios que ainda não tinham feito na tarefa anterior, ok? Ok. Tá, eu vou abrir uma nova tarefa específica só para vocês depositarem esses exercícios que vocês não fizeram. Bom, vamos lá. Até vou fazer o seguinte, fazer melhor. Vocês colocam no chat os exercícios que vocês não fizeram, que eu abro uma nova tarefa colocando só esses que vocês não fizeram. Pode ser? Sim. Tá, ótimo. Tá. Então, olha aqui. Bom, eu pergunto para vocês, e o mercado, o que são, deem exemplos de bens e serviços em saúde? Quero que vocês deem exemplos. Plano de saúde? Plano de saúde é um serviço, perfeito. O que mais? Remédios. Medicamentos, né? Isso. O que mais? A Cássia colocou seguro de vida. Seguro de vida não é bem saúde, né? Ok? O que mais? Hospitalizações. Oi? Próteses. Próteses, né? Prótese, pode ser. Consultas médicas.
consultas médicas, procedimentos, né, professor? Odontológicas, mais procedimentos cirúrgicos, ótimo. Exato. Sessões de fisioterapia. Ótimo. Procedimentos cirúrgicos. Fisioterapia, fonoaudiologia, tá? Por aí vai, né? Que mais? Cuidados de enfermagem. A colocou psicologia. Ótimo, né? Tratamento psicológico, né? Tratamento psicológico. Reparem, pessoal, que há uma infinidade de bens e serviços de saúde, concordam? Sim. Alguns estão dentro de uma estrutura de mercado em concorrência perfeita, ou próximo de uma concorrência perfeita. Outros, né, estão em mercados mais concentrados, né, monopólios, né, tem até situações de oligopólios, né, em algumas situações tu tem mercados que atuam em concorrência monopolística, assim por diante, né. Por exemplo, né, o que acontece na área médica, principalmente do profissional, do médico, né? Ele, em geral, é um profissional que limita muito a entrada de novos ofertantes, né? Há um rigor muito grande, né? Um número limitado de faculdades, né? A pressão dos médicos para abertura de novas faculdades é muito grande, né? E isso faz com que haja sempre uma quantidade de médicos menor do que a necessidade, ou menor do que a demanda potencial, estabelecendo o quê? Uma valorização da carreira médica, entendeu? Ou seja, tu cria, né, através do sindicato, nesse caso, né, uma restrição da oferta de forma a garantir uma remuneração mais alta, né? No caso dos medicamentos, tem uma questão muito específica. Além de ter uma grande concentração, né, laboratórios multinacionais, transnacionais, né, que produzem a um custo que produzem digamos assim, de forma monopolista, né, que investem em pesquisa e desenvolvimento e garantem o quê? Garantem muitas vezes exclusividades, patentes, né, reservas legais, né? Então, esse mercado, por exemplo, o mercado de remédios é um mercado de fármacos, né? É um mercado onde tu tem alta concentração e dá para dizer assim, quase que grandes monopólios, tá? Então, olha, eu coloquei aqui alguns bens e serviços de saúde, por exemplo, fisioterapia. Fisioterapia já é um mercado onde se aproxima mais de concorrência perfeita, né? Tu tem uma grande quantidade de fisioterapeutas. Eu me lembro muito bem no Brasil, pessoal, tu tem o dentista, né? Eu me lembro porque minha mãe era dentista, né? Minha mãe foi uma das primeiras dentistas aqui em Porto Alegre, mas ali a mãe falava assim, porque na década de 90, o profissional de odontologia recebia salários quase que superiores aos salários dos médicos. Por quê? Porque o número de faculdades de odontologia no Rio Grande do Sul era extremamente pequeno, era a URGS, a PUC, as universidades do interior, muito poucas tinham faculdade de odontologia. O que aconteceu? Como o sindicato, né, de odontologia não é tão organizado, né, o lobby não é tão grande, ocorreu um aumento muito grande da oferta de dentistas, né, de odontólogos, né, abriu o curso na UBRA, muitas universidades do interior começaram a abrir faculdades de odontologia e o valor médio, a remuneração média de um dentista ficou inferior à remuneração média de um médico, né? Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente examina o mercado de bens e serviços de saúde, a gente tem que considerar isso, pessoal. A gente tem que considerar que cada setor, cada bem, cada serviço apresenta uma estrutura de mercado. Por exemplo, eu estou olhando aqui para a tela,
planos de saúde, né? Planos, aqui eu botei plano de serviço, aqui é planos de saúde. O que vocês acham? Se aproxima mais de um monopólio, de um oligopólio ou de uma concorrência monopolística? Eu acho, professor, que deve ter uma concorrência monopolística, né? Por exemplo, a gente tem de um lado a Unimed, que é uma das maiores, né? Daqui a pouco a gente tem... Se tu for ver, tu tem assim, ó, tu tem várias, no plano de saúde, tu tem pequenas empresas que atuam nesse mercado, né? Pequenas empresas que atuam no mercado. Sim. Mas, assim, o mercado, 80% desse mercado é dominado por 3, 4 grandes empresas. Quais seriam? Unimed, Amil, Golden Cross. Isso. Né? Então, tu tem quase que um monopólio, um oligopólio nesse setor de serviços em saúde, né? De plano de saúde. Que mais? Deixa eu ver. Professor, entrou uma grande agora aí, que comprou o Centro Clínico Gaúcho. Uma bem grande, injetou um bom capital. Opa, meu celular aqui, só um pouquinho. A mensagem é: a Claro preparou um tutorial em vídeo para mostrar como consultar o consumo de internet ou segunda via da sua fatura. Estão escutando? Sim. Tá, agora terminou. Tá, vamos lá. Fala, desculpe, fala de novo. Não, eu estou dizendo que entrou uma outra grande, aí o Centro Clínico Gaúcho foi vendido por uma grande empresa, né? Ela injetou aí 13 bilhões, uma coisa assim, no Centro Clínico Gaúcho, que inaugurou o Hospital Humaniza, e promete ser um investimento grande, e quem investe grande dessa forma está prevendo um retorno bem grande, né? Por isso que eu disse para o senhor, que daqui a pouco ela vai fazer uma boa concorrência, né? Com a dita Unimed, com a Amil, com aquela outra, a Golden Cross, que eu acho que está até meio sumida. Eu sei que eu dei trabalhando com a minha irmã e o meu cunhado tem uma clínica, então, assim, Unimed bate disparado. Mas aí depois tem, assim, Verte Saúde, que é da Associação dos Funcionários Públicos lá, FPERGS. Aí tem Centro Clínico Gaúcho, que aumentou bastante o número o Centro Clínico Gaúcho é bom. Exatamente. Por isso que eu falei para o senhor, o Centro Clínico Gaúcho está aí para despontar agora, para brigar com a Unimed. Uhum. Não, é isso aí. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar? Que cada setor, cada tipo de bem, cada tipo de serviço na área da saúde apresenta uma estrutura de mercado. Algumas são mais concorrenciais, outros são menos concorrenciais. Evidentemente que quanto menos concorrencial for, quanto mais concentrado for o mercado, mais regulado ele deve ser, né? Mais, digamos assim, mais normatizado ele deve ser para evitar justamente abuso de preço, né? Abuso de poder econômico por parte das empresas ou monopolistas ou oligopolistas. Entenderam? Sim. Tá? Bom, que mais que eu gostaria de falar para vocês, tá? Então, no caso dos fármacos, né? A gente falou dos grandes laboratórios, né? Existe uma forma de garantir o monopólio, né? Que é através das reservas ou das leis de patentes, né? As leis de patentes, elas, a gente não pode olhar a lei de patente só pelo lado positivo, nem só pelo lado negativo. O lado positivo qual é? Né? A lei de patente estimula as empresas a produzir, estimula as empresas a fazer pesquisa e desenvolvimento, né? A gente sabe que muitas vezes tu investe em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento de fármacos, durante anos e anos e não chega um resultado satisfatório. O que seria um resultado satisfatório? Um medicamento mais eficaz e com custo mais baixo, né? Então, muitas vezes a empresa investe, né, e esse dinheiro vai para o ralo, né? Então, a lei de patente garante justamente isso, fortalece, né, o investimento das grandes empresas. Porém, né, a lei de patente ela é ruim na medida em que diminui ou dificulta que esse preço caia no longo prazo, né? O preço vai, durante a patente, vai ser um preço controlado pela empresa, vai ser um preço em que a empresa terá ampla possibilidade de determinar o seu ganho. Então, como tudo na vida, tem o lado positivo e tem o lado negativo, né?
A gente falou dos profissionais, né, em saúde, em especial os médicos, né, que estabelece através de normas, regulamentos. Por exemplo, existe a lei, agora tem um debate muito grande, a questão da autonomia do médico, né? Vocês se lembram que, acho que faz uns 2, 3 meses atrás, ali no auge da pandemia, que alguns médicos defendiam, né, o tratamento precoce, né, e alguns enfermeiros eram contra e criticaram, que não queriam não é prescrever, não queriam aplicar, né, dar o medicamento para os pacientes, né. Eu acho que até teve no interior, ali no sul do Rio Grande do Sul, um caso em que suspeito, né, de morte por excesso de medicamento, e alguns enfermeiros criticavam isso. Mas, novamente, a lei, o que diz? A lei dá o monopólio, né, da prescrição para o médico, né? O enfermeiro não pode prescrever medicamento, né? É um direito exclusivo do profissional médico, tá? Então, há algumas situações onde leis, regulamentos restringem, né, a concorrência. E aí entra o nosso papel como gestores, né, gestores em saúde, gestores públicos, é saber exatamente até que ponto o regulamento, a norma, a regra, ela beneficia ou não, né, o equilíbrio de mercado, o equilíbrio das forças entre os agentes econômicos. Né? O papel do gestor público, o papel do gestor em saúde é justamente isso, é garantir esse equilíbrio, né? É garantir que o mercado funcione da forma mais eficiente possível. Entendido? Perguntas? Sugestões? Comentários. Meu professor, em determinado período eu trabalhei com um médico, e ele era dono de uma empresa que vendia planos de saúde. Perfeito. Né? Central Médica Carlos Chagas. E o período que eu trabalhei lá, eu observei que os profissionais de ortopedia eram mais bem remunerados. Eu nunca entendi muito bem por quê, mas, por exemplo, assim, ó, havia um ortopedista que atendia 2 unidades. Tinha uma em Canoas, no bairro Niterói, e uma aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis. Uhum. Bem, eu nunca entendi, professor, por que, e daqui a pouco, assim, eu não entendi porque fui até ingênuo, mas os profissionais de ortopedia normalmente eram pessoas de origem judaica. E eram melhores remunerados que as outras especialidades, melhor que dermatologia, melhor que cardiologia, melhor que dermato? Melhor que dermato, professor. Melhor que dermato. Bem melhor mais que procurado. Cirurgia plástica? Melhor que cirurgia plástica. Eu chegava a ter um lá, que assim, ó, as consultas eram concorridíssimas. Eu marcava consultas para ele, e chegou a ter meses assim que a agenda estava estourada. E eu nunca entendi muito bem, assim, por que esse, vamos dizer assim, monopólio, né, dos ortopedistas, né? Sim, sim. Mas realmente eu observei isso, eu passei um tempo fazendo um estudo silencioso a respeito. Até é uma coisa de se estudar, porque assim, o que a gente sabe? A gente sabe que as residências mais procuradas, né, eu não sabia de ortopedia, mas as residências para fins financeiros, para fins de ganho, né, as duas mais procuradas é justamente essas, né, a dermato e a cirurgia plástica, né, porque as pessoas, né, se dispõem a pagar uma quantia bem alta para receberem para receberem melhorias, né, para terem, né, uma melhoria estética e, por consequência, né, uma sensação melhor de saúde. Então, agora, a ortopedia realmente não me lembro de ser uma área em que... Eu achei curioso, porque depois eu fui trabalhar numa outra clínica, no faturamento, e também, assim, ó, tinha o dermato, ele tinha muito movimento, tinha um dermato peruano, colombiano, aliás, doutor Rigoberto. Ele tinha bastante pacientes, mas o faturamento dele era inferior ao do ortopedista. Um outro senhor que era cirurgião plástico, dava consultas lá, e fazia procedimentos em outros hospitais. Mas lá dentro da clínica, multidisciplinar, o faturamento dele também não era superior ao do ortopedista.
Sim, é uma questão interessante, né? Só um pouquinho, pessoal, que eu tenho que entender o telefone. 1 minuto de intervalo, tá? Ok. Ok, voltando, pessoal, tá? Todo mundo escutando aqui? Sim. Tá. Então, assim, outra questão importante, que é um debate muito interessante na área de bem, serviço e saúde, eu já falei para vocês, mas vale a pena a gente reprisar, é o conceito de ocupação, de índice de ocupação, principalmente índice de ocupação hospitalar, em especial índice de ocupação de UTI. Hoje, todos nós ficamos aí, recebemos a informação de que o índice de ocupação de uma UTI, principalmente UTI Covid, está 84%, está 87%, está 92%. Todo mundo já escutou esse tipo de informação, não é? Sim. Bom, isso é uma coisa que na área da saúde a gente tem que ficar claro, pessoal. A ocupação, o índice de ocupação hospitalar, via de regra, ele tem que ser alto. Né? Por que ele tem que ser alto? Porque o índice de ocupação, ele indica uma plena utilização. Tá? Indica, claro, eu não estou falando do caso dessa situação excepcional, né, que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, que é a situação de pandemia. Mas, tirando a pandemia, tirando esse período de pandemia, normalmente, a ocupação de um hospital ela tem que ser alta, né? A ociosidade do hospital ela não pode ser muito elevada, porque isso representa ineficiência na gestão hospitalar, principalmente da alta complexidade. Né? Por quê? Porque tu tem equipamentos extremamente caros, né? Tu tem equipamentos de manutenção elevada, né? Que tu tem que ter um giro de atividade, um uso da atividade muito grande. Consequentemente, né, uma ocupação elevada de equipamentos, de UTIs, né, de leitos hospitalares, não é de todo ruim, né? Assim, eu vejo muitas vezes e eu fico chateado, claro, o leigo tudo bem, mas um aluno de administração quando fala, o hospital tá... Claro que o hospital não pode estar... Isso não pode significar precarização dos serviços, pior na qualidade do serviço, mas uma taxa de ocupação elevada não necessariamente significa problema. Pode ser, na verdade, uma boa gestão hospitalar. Claro, excluindo esse período de pandemia, que é um período muito particular, muito singular. Ok? Outra questão interessante, ainda na área da saúde, é a questão da descentralização. Todos vocês estão estudando ou vão estudar o SUS e sabem que a gestão do SUS é uma gestão descentralizada, ok? O que é uma gestão descentralizada? Né? Tu tem aí os municípios, né, que têm autonomia para fazer os municípios, né, recebem recursos fundo a fundo dos estados, principalmente da União, né, para fazer a gestão da saúde e principalmente a gestão da alta complexidade, né? Então tu tem o SUS, ele é organizado e corretamente organizado de forma a fazer uma gestão descentralizada. Por quê? Por que é correto isso? Porque tu tem, através da gestão descentralizada, né, condições de identificar as principais demandas, as principais necessidades, né, contratualizar com hospitais privados, garantindo recursos para onde realmente é necessário. Né? Então, tem toda essa questão, né, que beneficia a descentralização. Tá? Então, a descentralização ela é bem-vinda, e quando o SUS foi criado, quando o SUS foi elaborado, né, a descentralização garantiu uma gestão, né, de uma mega organização que é o SUS, né? Imagina o volume de pessoas que o SUS, né, que demandam bens e serviços do SUS, né, e a descentralização ela veio justamente para
minimizar, né, para diminuir, né, as dificuldades que são inerentes a uma gestão de um sistema com essa amplitude, com essa dimensão. Bom, isso é uma questão. Só que a descentralização, né, também leva a gestões diferentes, né, a situações diferentes. Então, no mesmo país, como o Brasil, tu pode ter gestões, estados ou cidades com melhores resultados, né, melhores resultados na saúde que outros. Esses resultados, né, a gente vê através do quê? Através de indicadores, né, indicadores de mortalidade, né, indicadores de expectativa de vida, indicadores de mortalidade infantil. Aliás, tem um texto, para quem quiser, até posso mandar, de análise de indicadores em saúde, né? E aí tu pode fazer a análise de indicadores por indicadores de estrutura, processo e resultado. Já ouviram falar disso ou não? Hein? Sim, mas eu ficaria muito grato se o senhor pudesse me enviar o texto. Não, o texto até é muito porque bom. é Dona isso. Median, é um autor, né, que faz justamente isso, que tenta mostrar, né, a importância dos indicadores. Né? E, claro, tu pode medir a saúde, tu pode medir os resultados da saúde, ou por indicadores de estrutura, né, como é que está a estrutura, existência, como é o processo e quais são os resultados. Né? Então, a saúde se mede assim, se mede através de indicadores. Né? Bom, mas tem outra questão interessante na área do SUS. Tá? Como o SUS ele tem uma gestão descentralizada, né, e tem a chamada gestão plena, né, tu tem a gestão, tu tem maior concentração de recursos na mão dos grandes centros, dos grandes hospitais, o que nós vemos? Nós vemos a seguinte situação, ó, vou botar para vocês aqui. Ó. Vamos imaginar, o professor aqui vai tentar desenhar, que esse aqui seja o estado do Rio Grande do Sul, ok? Está todo mundo vendo a bola aqui? Tá? Sim, está bem parecido, senhor, está bem parecido com o Rio Grande do Sul. Bem parecido, quase igual, tá? Eu já falei, como um desenhista, eu sou um ótimo economista. Ô, professor, fazer um pedido para o senhor. O senhor, por gentileza, me envie aquele texto, porque eu estou justamente apresentando um trabalho, professor, onde eu estou fazendo uma análise crítica do Plano Municipal de Saúde, e os indicadores são extremamente importantes nessa análise. Perfeito, né? Os indicadores, eles justamente garantem a avaliação correta, né? Exato. Porque, assim, ó, vamos supor que tu tem indicadores de estrutura, né, excelentes, e os indicadores de resultado ruim. Exato. Provavelmente o teu processo é ruim. Isso, exatamente. Já vai estar lá nas objetivos, diretrizes e metas. Então, os indicadores servem para a gente fazer uma avaliação daqueles resultados. Que, tipo assim, eles projetaram tantos por cento de incremento no próximo plano. E não fizeram, entendeu? Então, por aqueles indicadores, eu vou buscar esses resultados. É isso aí. Tá? Não, eu mando sim, claro que mando para todos aí por e-mail pro grupo, tá? E agradeço por antecipação. Oi? E agradeço antecipadamente. Não, tranquilo. Então, olha aqui, ó, se a gente pensar o Rio Grande do Sul, nós temos grandes polos de saúde, ó. Vou botar aqui em outra... Ó, eu tenho um polo aqui de Passo Fundo, que é um polo importante de saúde, tá? Eu tenho um polo... Santa Maria, aqui no centro da cidade, no centro do estado, tá? Que é um polo importante. Eu tenho, evidentemente, um polo de saúde de Porto Alegre, tá? Polo de saúde aqui de Porto Alegre, também é, evidentemente, o mais importante do estado do Rio Grande do Sul, tá? E, por exemplo, Passo Fundo, ó, ele pega praticamente toda essa região e ainda o oeste de Santa Catarina, ali, Chapecó, Concórdia, né? O Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre pega além da região metropolitana, do litoral, pega o litoral de Santa Catarina, ali, Araranguá, Sombrio, Tubarão, né? Então, por exemplo, para fazer tratamento para neoplasia, né? Câncer, né? E outros tipos de procedimentos, tu tem essa situação.
Santa Maria, né, tu também, como um polo universitário, tu tem uma estrutura bem significativa, né, e atende toda essa região, principalmente a região oeste, né. Ainda tem Pelotas, né, faltou Pelotas aqui, justamente, vou colocar Pelotas aqui para finalizar aqui o meu raciocínio. Pelotas está aqui, ó, Pelotas aqui embaixo, ok? E na realidade seriam 7 macro-regiões, né? Oi? Na realidade são 7 macro-regiões, mas essas aí são as mais destacadas. Perfeito, onde tu tem a alta complexidade no seu mais alto nível, né? Do seu mais... Então, mas por que isso? Tem lógica isso. Dentro daquela ideia de economia de escala, né? Dentro daquela ideia de concentração das atividades. Né? Tu tem que concentrar essas atividades de tal forma a garantir que os recursos sejam intensamente ou intensivamente utilizados. Porque no momento que eles são utilizados de forma intensiva, vai garantir o quê? Vai garantir maior eficiência na gestão dos recursos. Então, essa ideia de polos regionais, né, de polos de saúde, ela é uma ideia que, diferentemente daquela visão, tu concentra, não tem atendimento, tem a ambulancioterapia, né, que é muito criticada. Na verdade, ela tem um sentido, a ambulancioterapia. Quando a gente passa na frente da Santa Casa, quando a gente passa ali na frente do Clínicas e vê todo tipo de ambulância, de todo tipo de cidade, não é absurdo. Né? Claro que uma ou outra situação, talvez a concentração seja demasiada, né? Mas, via de regra, né, a concentração de serviços nesses polos regionais de saúde, ao invés de ser algo ineficiente, ela, na verdade, pode gerar eficiência na gestão, eficiência na administração, redução de custos, né, e maximização de resultados. Entenderam? Sim, até porque se trabalha com recurso escasso, né? Então tem que se maximizar a utilização desses recursos, fazer de forma eficiente. Né? Uhum. Perfeito. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que o mercado, e para finalizar a aula aqui, né, o mercado de bens e serviços de saúde é um mercado que tem muitas particularidades, que tem muitas singularidades, né? É um mercado que, e muitas vezes, ele é concorrencial, em outras tantas ele não é concorrencial, ele é concentrado. É um mercado onde a regulação, né, se dá por lobbies, a regulação se dá por pressões, a regulação se dá por uma própria lógica de mercado, né, como, por exemplo, a questão das patentes. Né. É um mercado onde tu tem descentralização, onde se exige a descentralização na prestação de serviços, né, onde tu tem polos regionais de desenvolvimento, né, e é um mercado que envolve milhares e milhares de profissionais de saúde. Mais do que isso, além de milhares e milhares de profissionais de saúde, envolve um orçamento, tanto um orçamento público quanto um orçamento das famílias, extremamente alto. Então, um mercado como esse deve ser estudado, um mercado como esse deve ser debatido, né, deve ser qualificado para garantir uma melhor eficiência na gestão desses recursos. Né. Outra crítica que eu faço, né, e aqui vai novamente uma avaliação do professor, que muitas vezes se mensura eficiência ou na área da saúde, principalmente do SUS, em aumento do orçamento. O SUS nos últimos anos, no governo tal, no governo X, no governo Y, diminuiu os recursos. É verdade que isso aí é um bom indicador. Ele não pode ser só o único, né, para definir se a gestão está mais ou menos eficiente. Né? Na verdade, um administrador que faz uma análise rasa desse tipo de da gestão a partir desse único indicador, né, não está fazendo uma boa avaliação, né? Então, não está fazendo uma boa pesquisa. Né? Bom, é isso. Então tá, o que nós temos então? Nós temos a seguinte situação então. Vocês têm uma tarefa que eu deixei ontem, tá?
Vocês têm mais aquela lista de exercícios que ainda faltou desse exercício aí do início de junho, e nós temos uma aula de revisão para esses exercícios, antes da prova. Alguma pergunta quanto à prova? Alguma dúvida quanto como será a prova? Hein, pessoal? Professora, não, sobre a prova vai ser basicamente como a outra, né? Muito semelhante à outra. Tá? Eu vou colocar talvez mais questões dissertativas, né, para vocês, mais questões dissertativas, né, para que vocês possam não, né, ter mais dissertar, possam falar, ler e falar sobre o assunto. Também vou colocar detalhar para vocês ali o material na aula facultativa, né, e no próprio Moodle e pelo WhatsApp, né, o material que vocês têm que estudar, ok? Ok. Professor. E o tempo, professora, vai ser a mesma coisa? Não, o tempo vai ser de acordo com o tamanho da prova. Se a prova for maior, será um tempo maior. Se a prova for menor, será um tempo menor. Isso aí, o tempo ele é relativo. O tempo depende do tamanho daquilo que a gente está resolvendo, no caso, né, do teste. Conteúdo, né? Obrigada. Pode ser. Oi. Então, uma pergunta para o senhor. O senhor estava falando, né, ainda há pouco, né, negócio de mensurar a gestão, tá? Mas, de repente, professor, não é assim, a gente tem mecanismos para fazer, no caso, a regulação dessa gestão, mas nós não temos pessoas que façam de forma correta, na conformidade, né, professor? Porque muitas vezes as pessoas assim, o SUS não paga, não tem dinheiro, mas não é assim que funciona. Daqui a pouco os recursos não estão chegando aonde deveriam, porque alguém no meio, em alguma dessas pontas da gestão, não está fazendo a transferência desse recurso, né? Você está falando alguém de forma desviando recurso, é isso? Dentro da estrutura como um todo, em algum lugar ele está sendo desviado para alguma outra situação. E não para aquela... Desviado para uso privado? Uso privado, ou até mesmo, professor, dentro do SUS mesmo, só que tirado do destino, vamos dizer assim. O senhor tem tanto de orçamento para pagar lá para um determinado hospital, certo? E aí não chega lá aquele dinheiro. Aí o cara assim, o SUS não está pagando, está atrasado e coisa e tal. Mas, na realidade, o dinheiro saiu para aquele pagamento ser feito, né? Só que foi utilizado, de repente, pelo município para alguma outra situação. Sim. Existem esses desvios, né, professor? Claro. Não, assim, claro que, vou novamente falar, vocês imaginem o seguinte, o Sistema Único de Saúde no Brasil é um sistema que gerencia bilhões e bilhões de reais, que oferta milhares e milhares de serviços por dia, que tem mais de, sei lá, 150 milhões de demandantes de serviços potenciais, né? Não é algo fácil de gerenciar. Evidentemente que ele é suscetível a desvios, suscetível principalmente a problemas de gestão de recursos, tanto recursos físicos, mas principalmente de gestão de recursos humanos, né? E, como eu falei para vocês, a ideia de descentralizar, ela minora, não elimina, mas minora esses problemas, né? Ou seja, faz com que o SUS possa ser minimamente gerenciado, né? E os recursos sejam melhor controlados, né? Agora, é muito difícil, né, pessoal? Nós temos uma série de questões aí do SUS que de certa forma, criam situações favoráveis a uma má gestão. A própria questão do funcionalismo público, não o funcionário em si, porque eu sou servidor, como tantos outros, mas as leis de proteção, né, de estabilidade, né, isso gera, né, por exemplo, não estou nem falando da questão dos servidores, mas a gente sabe a questão dos médicos, né, os médicos, eles... o poder deles, a força deles, né? Eles não cumprem
o horário, né? Mesmo estabelecendo um contrato, um edital, muitas vezes eles não querem cumprir lá 20 horas, 30 horas, 40 horas determinadas, né? Então, há uma série de situações, de circunstâncias que fazem com que essa gestão seja muito complicada, né? Mas, né, a ideia não é terminar com o SUS, a ideia justamente é constantemente aprimorá-lo, constantemente qualificá-lo, né, para torná-lo realmente cada vez mais ou mais eficiente ou menos ineficiente. Aí vai de cada um. Eu acho mais eficiente, né? Acho que o SUS ele tem um papel fundamental para um país, principalmente um país que tem uma desigualdade social absurda, né? Que tem na oferta universal uma das situações onde ele é extremamente elogiado. Fala, alguém quer falar? Eu vou concordar com o senhor, professor, mas eu vou lhe dizer assim, quer ver, eu andei fazendo uns estudos e eu já percebi que a gestão municipal é uma das piores. Por exemplo, está escrito que para a Secretaria Municipal da Saúde receber recursos, precisa haver uma reunião do conselho, precisa ter um conselho de saúde municipal estabelecido, precisa ter um fundo estabelecido, e para isso tem certas regras que os municípios não cumprem e ainda assim recebem o recurso. O Ministério manda o recurso para esses municípios, certo? Para que a população seja minimamente atendida, apesar deles não fazerem a coisa em conformidade com as leis, né? Outro dia eu assisti uma palestra de uma senhora que participou de um documento federal lá de planejamento, né? E professora Carla Albert. E no outro dia ela deu uma outra palestra, eu participei também, onde ela disse assim, que tem vários municípios que não mandaram, né, no caso, a documentação necessária dentro do planejamento deles e que ainda assim receberam o recurso. É como eu falei, né? Tu sofre a influência política, né? A necessidade de melhorar os mecanismos de governança, de melhorar os mecanismos de auditagem, né? De auditar, né? De controle, né? É uma questão também da população, né? Da população se envolver, a história do controle social, né? O controle social é uma coisa importante, mas o controle social é algo muito complexo, né? O controle social envolve formação cultural da população, conhecimento, né? Compreensão da importância do envolvimento nessa fiscalização, né? Então, os próprios tribunais de contas, né? As corregedorias, né? Ou seja, é uma série de engrenagens, né, que devem ser aperfeiçoadas, né, constantemente. À medida em que tu tem esse aperfeiçoamento, evidentemente que tu vai ter menos desvio, tu vai ter uma gestão mais eficiente, uma redução de custos, e aí tu não vai te basear única e exclusivamente no tal do orçamento. O orçamento aumentou, o orçamento diminuiu. Não, o orçamento é importante, claro que é importante, mas ele não pode ser a referência para dizer se o SUS está melhor ou o SUS está pior, né? Um bom administrador, um bom gestor em saúde, né, ele vai examinar indicadores, né, indicadores intermediários, indicadores finais, né, indicadores de resultados, né, vai cruzar, né, esses indicadores na saúde com indicadores de outras áreas, como a área de saneamento, a área de infraestrutura, tudo isso, inclusive a área da economia, né, porque o bem-estar econômico gera felicidade, a felicidade gera melhores condições de saúde, né? Então há uma série de questões, né, que o gestor de saúde deve examinar, que o administrador em saúde deve examinar, para verificar se o sistema está se aperfeiçoando, está se qualificando, né, e realmente está garantindo, acrescentando benefícios adicionando benefícios cada vez maiores para a população em geral. Muito obrigado, professor. Tá ok, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, então fica marcado. Eu só não sei se nós vamos fazer essa aula final de semana, ou se é melhor a gente fazer segunda depois ali pelas 9, 9h30. Talvez a gente faça segunda, ok? Ou final de semana. Tá legal. Ok. Valeu.
Obrigado, Tá? professor. Valeu, muito Obrigada, obrigado. Boa noite. E tem Boa essa noite a atividade de todos. vocês. Tudo de bom, um abraço. Boa noite, Valeu. colegas. Tchau, tchau.